Estamos começando o nosso programa Renovando Vidas. E a palavra do Senhor para nós hoje é do salmista, que diz assim: livra-me, Senhor, arrebata-me do meio das muitas águas e do poder dos estranhos. Quantas vezes nós estamos emaranhados em poderes que estão atuando sobre a nossa vida e nós nem imaginamos, e às vezes parece que muitas águas estão nos afogando. Mas nós temos um Senhor, um Deus eterno, aquele que nos livra, que nos arrebata do meio de qualquer situação, seja ela de perigo, seja qualquer tempestade que se abata sobre a nossa vida, seja um conflito, às vezes um conflito em casa, no trabalho, ou tantas coisas. Mas creia nesse Senhor maravilhoso, que te ama, que se importa com a tua vida e que quer te livrar e te fazer conhecê-lo assim como Ele é. Nós estamos aqui no nosso programa Renovando Vidas e eu quero que você seja o nosso convidado. Fique com a gente, aproveite esse tempo na presença desse Deus maravilhoso e eterno. This is the story of the Son of God hanging on a cross for me. But it ends with the bride and groom and a wedding by a glassy sea. Oh, death, where is your sting? 'Cause I will sing you.
Holy, holy is the Lord Almighty. Chegou o momento, então, de nós meditarmos na palavra de Deus. Essa palavra que sempre quer nos encontrar, quer nos desafiar, muitas vezes quer nos confrontar, nos ensinar tantas coisas que nós precisamos saber a respeito da grandeza de Deus. Eu quero compartilhar hoje com você uma palavra que se encontra no livro de Deuteronômio, as últimas palavras de Moisés. Antes de ele morrer, ele deixa uma palavra de bênção, mas ele repete para o povo toda a lei que Deus tinha dado a ele, nos 40 anos que ele caminhou com aquele povo no deserto, que ele viu aquele povo sofrer, ser transformado, ser modificado, ele viu os milagres que Deus fez através dele, para que aquele povo realmente conhecesse o Deus, o único Deus que pode nos salvar, que ainda é o mesmo, que nos salva hoje. Então ele fala umas palavras bem simples, onde ele chama a atenção do povo para essas palavras que Deus nos ordena. Eu gostaria que você também prestasse atenção. Nós estamos no capítulo 32 do livro de Deuteronômio. Deuteronômio é o 5º livro do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia ou dos livros da lei, a Torá judaica. Então Moisés fala assim: tendo Moisés falado todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas essas palavras dessa lei. Porque essa palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E por essa mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides possuir. Meu amado irmão, aqui Moisés então disse: aplique o coração em todas as palavras que hoje eu ordeno. Aqui nós recebemos a nossa primeira lição, de que essa palavra, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é algo pelo qual nós precisamos aplicar o nosso coração. Ora, essa palavra quer nos alertar de que nós precisamos realmente prestar muita atenção, não é pouca atenção. Infelizmente, a maioria das pessoas, quando muito, vão ou frequentam uma igreja uma vez por semana e ali escutam alguma coisa da palavra de Deus. Quero dizer que quando Moisés ele chama de novo o povo, e por várias vezes ele repete isso, e ele diz: apliquem o vosso coração. Ele está dando uma ordem, ele está dando um conselho, ele está dizendo: isso é absolutamente necessário. Algo onde eu preciso aplicar o meu coração, é algo que realmente eu preciso prestar muita atenção. Então, a palavra de Deus é algo pela qual nós precisamos aplicar o nosso coração. Então você precisa ler a palavra, porque os nossos olhos, eles são janelas da alma. Você está agora me assistindo, está entrando na sua alma aquilo que nós estamos conversando, falando aqui. E aqui no programa Renovando Vidas, a gente também crê que o Espírito Santo usa esse veículo para que você possa ser realmente impactado pela presença de Deus. Nós queremos isso, que essa presença do Espírito Santo invada a sua casa. Mas você precisa aplicar o seu coração nessa palavra, como diz essa palavra, como diz esse texto aqui. E ainda diz assim, que é para prestar atenção em todas as palavras. Porque muita gente me diz assim: eu gosto dos salmos, eu gosto lá dos evangelhos. E fica nisso. Mas a Bíblia não é só isso. A Bíblia tem esses primeiros 5 livros que são a lei de Deus. Aquilo que Deus colocou como regra de vida para o seu povo. Depois nós temos os livros históricos, da história de Israel, da história do povo de Deus, da história dos juízes, da história
dos reis de Israel. Depois tem os livros de sabedoria, que são Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Depois nós temos os profetas, homens levantados por Deus, com uma vida, com uma palavra contundente, para que as pessoas permanecessem firmes na palavra do Senhor. Daí vem os evangelhos, daí vem as cartas de Paulo, e daí vem o Apocalipse. Então a Bíblia tem muita coisa para a gente compreender. E Moisés recomenda aqui, preste atenção em todas as palavras dessa lei. Então a gente não pode gostar de uma e desprezar a outra. Nós precisamos conhecer toda a palavra de Deus. Mas olha, se você encontrar, se eu ali na igreja perguntar quem já leu toda a Bíblia, infelizmente, se muito poucas pessoas que se aplicaram em pelo menos ler a Bíblia. Porque também ler a Bíblia toda vai nos dar vontade de saber mais, de ler mais. Porque numa leitura da Bíblia toda a gente descobre tanta coisa, irmão. A gente descobre tanta coisa linda, a gente descobre tanta coisa difícil, a gente descobre tanta coisa dura que a gente precisa saber, mas isso nos mantém no centro da vontade de Deus. Por isso que nós precisamos aplicar, em conhecer essa palavra, em estar ali. Por quê? Porque a preocupação de Moisés não era só com aquele povo, era com a continuação disso. Ele sabia que ele ia morrer, ele está aqui no seu final de vida. Deus já tinha dito para ele, Moisés, você vai para tal lugar, porque lá você vai morrer. Você não vai entrar na terra prometida. Ele já sabia disso, ele era um profeta de Deus. Ele sabia o que estava reservado para ele ali adiante. Então ele está preocupado para que as pessoas conheçam, para quê? Não só para elas, mas para passar para os seus filhos. E como isso está se tornando uma coisa difícil nos tempos que nós temos vivido. As pessoas não estão passando para os seus filhos aquilo que elas conhecem da palavra de Deus, porque elas não conhecem. E daí elas não têm como passar para os seus filhos aquilo que elas não conhecem. Então, nós vivemos dias tão difíceis onde nós vemos que Sodoma e Gomorra parece que não sei se foi tão terrível como estão sendo os nossos dias hoje. Em todas as áreas, o caos tem se instalado. Apesar de que a gente experimenta um crescimento econômico, na área moral das pessoas, na área ética, parece que as coisas estão degringolando de uma maneira que nos assusta, não é? É famílias completamente desestruturadas, sem valores básicos. A sociedade também, né, consegue trabalhar, manter, vamos dizer assim, lá no trabalho, na empresa, uma certa postura, mas fora dali parece que o caos se instalou. É tanta gente, né, envolvida com droga, é tanta gente envolvida com abusos de sexualidade, é tanta prostituição, é como se fosse algo normal entre os jovens, entre os adolescentes, como se a vida é isso aí mesmo.